Boa tarde, turma! Boa tarde, galerinha animada do quinto ano! E hoje é segunda-feira, dia 20 de julho. Iniciamos aí mais uma semana de estudos com toda a força, com toda a energia. Dispostos a aprender um pouco mais? Então vamos lá! Lembrando que no último sábado, dia 18, gente, fez aí 4 meses que nós estamos afastados. 120 dias sem aulas. 120 dias que nós estamos de quarentena. Dia 18 de março foi o nosso último dia, né, de aula. Então, no último dia 18, que foi sábado, completamos aí 4 meses de quarentena. Imagina quanto tempo já se passou, não é verdade? Então, todo dia 18 eu me lembro. E hoje, né, dia 20 de julho, segunda-feira, nós vamos começar nossa semana com o capítulo 3 de matemática, aí na página 48. O que é que nós vamos trabalhar nesse capítulo 3? Vamos trabalhar a ideia de medição. Medição de diferentes sistemas de medidas, como comprimento, massa, capacidade, entre outros. Como também vamos nos basear no contexto de aglomerações, como vocês estão vendo aqui, e trabalhar com situações envolvendo medida diária. E aí eu vi nessa palavra aqui, ó, aglomerações. No tempo em que estamos vivendo, pandemia do coronavírus, o que mais se pede é evite aglomerações, né? E esse capítulo 3 vem justamente mostrar como era a vida antes, né? Onde se podia aglomerar em festas, eventos, né? Lembrando que os eventos foram os primeiros, como shows, festas, eventos públicos ou fechados, foram os primeiros que pararam de funcionar. Por quê? Porque aglomeravam pessoas. As escolas também aglomeram pessoas. Então, esses lugares que juntam muitas pessoas, que aglomeram, foram os primeiros espaços que foram começando a deixar de executar suas atividades. Então, nesse capítulo 3, abrindo a página 48 e 49, você vê aí, ó, várias pessoas em um lugar. Então, a galera indo um evento a céu aberto, em uma praça da cidade, houve músicas, brincadeiras e até teatro. Mas o que impressionou foi a quantidade de gente. Em tempos de pandemia, como estamos vivendo hoje, não podemos mais, né, por enquanto, ter eventos assim, seja a céu aberto, seja em locais fechados, né? Evite aglomerações. Então, neste capítulo, vamos ver aí o tema espaço para as pessoas. Como calcular a quantidade de pessoas em ambientes assim, seja ele fechado, seja aberto? Será que alguém sai contando de um em uma pessoa para saber quantos tem? Vamos descobrir como calcular a quantidade aproximada de pessoas, tá certo? Vamos ver aí no seu capítulo algumas perguntinhas aqui. Converse com seu professor e colegas. Você já foi a algum lugar com muita gente? Se sim, como se sentiu? Às vezes, a gente costuma ir a eventos, lugares com muitas pessoas. Às vezes, por mais pessoas que estejam, se você não tiver com ninguém conhecido ali por perto, você se sente sozinho, não é verdade? Tem pessoas que se sentem sufocado, não gostam muito, né? Mas depende de cada um. Tem shows, eventos, várias teatro, futebol, festa, tem vários eventos em que aglomeram pessoas. E você, como é que se sente num lugar com várias pessoas ao seu redor? É comum vermos notícias sobre eventos ou manifestações. Geralmente, essas notícias informam que a prefeitura ou a polícia estimou certa quantidade de pessoas no local. Como você acha que fizeram essa estimativa? Por exemplo, quando tem uma passeata, quando tem uma festa de rua, quando tem um manifesto, como é que vocês acham que eles disseram assim, olha, neste evento, aproximadamente tantas pessoas compareceram ao evento? Como é que eles sabem? Como é que eles calcularam a quantidade de pessoas? Lembrando que é aproximadamente, né? Não é uma certeza. Tantas pessoas participaram desse campeonato, tantas pessoas participaram dessa carreata, né, desse manifesto. Como eles calcularam? É que nós vamos descobrir neste capítulo. Como medir? Na página 50. Como estimar o número de pessoas presentes em uma manifestação ou um evento a céu aberto, como em apresentações ou shows? Uma maneira comum é medir com auxílio de fotos e satélites o espaço total ocupado e estimar a quantidade total de pessoas usando como referência, sabe o quê?
quantas pessoas ocupam cada metro quadrado. Você vê aqui, ó, uma multidão. E você tem aqui o desenho de 1 metro quadrado. O que quer dizer 1 metro quadrado? Cada lado desse quadrado mede 1 metro, tá? 1 metro, 1 metro, 1 metro. Por isso que 1 vezes 1 metro quadrado, certo? Medida diária, lembra? Dependendo da situação, em 1 metro quadrado, podem caber até 12 pessoas. Dependendo, tá? Então, depois de obter essa informação, é só multiplicar a quantidade de pessoas por metro quadrado pela área do evento. Por exemplo, se esse metro quadrado aqui cabe até 12 pessoas, é só eu calcular quanto mede o espaço do evento. Aí eu vou multiplicar. 1 metro cabe 12. Então, se o espaço tiver, por exemplo, 10 metros quadrados, aí eu vou só multiplicar a quantidade de pessoas por metro vezes a área do local. É assim que eu descubro quantas pessoas aproximadamente tem no evento, tá certo? Unidades de medida. Conhecer as unidades de medidas usadas para diferentes grandezas e medições é muito importante quando vai se resolver situações problemas. Então, eu preciso conhecer qual é o tipo de medida que estamos usando como cálculo da concentração de pessoas em um evento. Nesse caso, nós vamos usar o conceito de área. Para me calcular quantas pessoas tem no evento, no local, eu vou usar a medida de área. Lembra como é que calcula área? Base vezes altura, lado vezes lado. Lembrando que é ao quadrado? Vamos ver aqui então. Nós temos várias unidades de medidas. Para medir cada coisa, eu tenho uma unidade diferente. Por exemplo, para medir o metro, para medir o comprimento, eu uso o metro. Para medir o quilo, o peso, eu uso o quilograma. Não é verdade? Vamos ver aí. Então, no Brasil, a unidade de medida de comprimento, a oficial, é o metro. Uma vez definido o metro, que no caso, gente, o metro é esse daqui. Esse aqui é a unidade padrão do Brasil, é o metro. Lembrando que o metro aí tem 100 centímetros, tá, gente? Então, foram organizadas unidades maiores e menores. Bom, se a maior é o metro, que tem 100 centímetros, então tem menor que o metro. Tem, são as menores. Então, o que facilitam medições, e medições muito grandes ou muito pequenas. Isso também vale para o grama. A medida de o peso das coisas, certo, gente? O grama, que é representado pela letra G, é a unidade de medida de massa, é o quilograma. E para um litro, ou líquido, para medir líquido, nós temos a unidade de capacidade. Então, veja, para medir o tamanho, eu uso o metro. Para medir o peso, eu uso o grama. Para medir a capacidade, o líquido, eu uso o litro. Muito bem. As unidades maiores e menores recebem nomes formados o nome da unidade de medida padrão, acrescido de um pedacinho de palavra, que indica se essa unidade deve ser multiplicada ou dividida. Bom, vamos agora conhecer as unidades de medidas, tanto as maiores como as menores. Bom, para medir massa, nós temos o quilograma. O nome é quilo, o símbolo é K. Então, multiplicamos por 1000. Então, 1 quilo tem 1000 gramas. Temos aqui essa lata de leite em pó, que ela tem 800 gramas. 1 quilo tem 1000 gramas. Então, essa lata aqui é menos de 1 quilo. 1 hectograma, multiplicamos aí por 100. 1 decagrama, multiplicamos aí por 10. O decigrama, agora são unidades menores, tá? Decigramas, o símbolo é D, dividimos aí por 10. Centigrama, dividimos por 100. E a miligrama, nós dividimos aí por 1000. Enquanto nas unidades maiores nós multiplicamos, nas unidades menores nós dividimos. Lembramos aí a multiplicação por 10, 100, 1000 e divisão por 10, 100 e 1000. Unidades maiores. Vamos ver como empregamos esses pedacinhos de palavra, nas unidades, no caso, maiores. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 quilômetro aí para motores, não é? Com carro, moto, entre outros,
certo? Nós usamos aí o quilômetro. Então, um quilômetro aí tem 1000 metros. Um hectômetro tem 100 metros. E um decâmetro tem 10 metros, um dan. Você pode ver isso aí no velocímetro dos automóveis, das motos, né, entre outros meios de transporte. O velocímetro é que vai dar essas medições, certo? Unidades de medida de massa, a grama. 1 quilograma, que é igual a 1000 gramas, 1 quilo, kg, certo? Quilograma. 1 hectograma, que é igual a 100 gramas, e 1 decagrama, que é igual a 10 gramas. Essas questões de grama, gente, é para medir coisas menores, né? Vocês têm aquelas balanças, por exemplo, no comércio, tem as de quilo para frente e tem as menos de 1 quilo, que são medidas mais precisas, são balanças de cozinhas, por exemplo. Por exemplo, um comprimido, ele é medido por miligrama. Já pensou tomar um comprimido grande, né? Por exemplo, um comprimido de 500 miligramas de 1 quilo, por exemplo? Já pensou? O comprimido, ele entrou aqui nas unidades menores. Por exemplo, esse aqui é 500 miligramas. É metade de 1 grama, né? Porque a grama é a milésima parte do quilo. O grama, esse aqui é 500 miligramas. Miligrama. A milésima parte do grama. Se 1 quilo tem 1000 gramas, essa aqui é a milésima parte do grama. 500 miligramas. Uma unidade de medida de capacidade, que é o litro. No caso aqui, o líquido. O que é que nós compramos aí por litro? Tem o leite, tem água, gasolina. Por exemplo, essa garrafinha aqui de soro, ela tem 500 ml. Ela é metade de 1 litro. Porque 1 litro é 1000 ml. 1000 ml. Então, essa daqui tem metade de 1 litro, 500 ml. Em unidades aí de capacidade do litro, 1 quilolitro, estranho é quilolitro, né? Então é igual ao mililitros, o KL. 1 hectolitros é igual a 100 litros. E o decalitros, que é igual a 10 litros. Essas aqui são das maiores, tá? O quilograma, que é o kg, ou simplesmente quilo, é a massa comum das unidades maiores. Essa medida é usada em várias situações em que indica que devemos multiplicar por 1000 a unidade padrão. O quilômetro também ele é bastante empregado. Por exemplo, numa corrida de 10 quilômetros. Ele venceu aqui uma corrida de 10 quilômetros. Se 1 quilômetro é 1000 metros e ele correu 10 quilômetros, então ele correu o quê? 10.000 metros. 10 vezes 1000, 10.000 metros, né, gente? Estou comprando 2 quilos de tomate. Ora, você vê aqui na balança 2.000 gramas. Por quê? 1 quilo não é 1000 gramas? Então, 2 quilos, 2.000 gramas. O arquivo ficou com 120 kbps. Bom, e falando em memória, memória de armazenamento de dados, nós temos o kbps, nós temos o megabyte, nós temos o gigabyte e nós temos o terabyte. Por exemplo, você compra um pendrive, cartão de memória é 2 GB, 3 GB, tem os celulares com 32 GB, com 8 GB, depende da memória aí do seu aparelho. É uma unidade de medida para medir dados, né? Vamos a umas unidades menores. Nós temos aí o decímetro, que é a 10ª parte do metro. Veja, se um metro ele tem 100 centímetros, a 10ª parte do metro é 10 centímetros, um decímetro. 1 centímetro é igual a 100ª parte. Veja, 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1 centímetro, gente, é cada centímetro aqui do metro, certo? 100 centímetros, 100 partes. 1 centímetro. Ou 1 milímetro. Lembrando que você na sua régua, que basicamente ela é mais comum de 30 centímetros, cada centímetro tem 10 milímetros. 10 tracinhos menores. É só você observar na sua régua que de 1 centímetro para o outro, você tem 10 tracinhos, que são os milímetros. São unidades menores. A unidade de medida de massa, o grama, por exemplo, a maior é o quilo, mas tem a decigrama, que é a 10ª parte do grama, são 10 gramas, 1 dg.
um centigrama, que é a centésima parte do grama, e a miligrama, que é a milésima parte do grama. Por exemplo, essa pomada aqui, Vick, ela é 12 gramas. Então, ela é mais que um decigrama, né? Porque ela é 12 gramas, certo? Já esse sachê aqui de remédio, ele é 4 miligramas. 4 miligramas, certo? Temos aqui esse remédio, o albendazol, que ele é 40 miligramas e ele tem 10 ml. Então, em grama, em peso, em massa, ele tem 40 miligramas. E em líquido, ele tem 10 ml. Unidade de medida de capacidade, o litro. O decilitro, que é a 10ª parte de um litro. O centilitro, que é a 100ª parte do litro. E o mililitro, que é a 1000ª parte do litro. Olha como ele representa os números decimais. Vocês prestem atenção aqui no uso da vírgula, né? Desse é 10, não é? Então, é um 0,1. Centigramas, eu tenho 2 zeros. Então, depois da vírgula, eu tenho 2 casas. Miligrama, depois da vírgula, eu tenho 3 casas. Nós temos aí o uso dos decimais nas medidas, seja ela de comprimento, massa ou capacidade. Em muitas situações, precisamos de unidades menores que unidade padrão. Se temos algumas, por exemplo, se a maior é 1 metro, o quilo e o litro, o que é que eu uso no dia a dia menor que a unidade padrão? Por exemplo, eu citei aqui vários exemplos de remédio, né, de produtos que é menos que o padrão. Por exemplo, se o padrão é o quilo, o que é que eu consumo no dia a dia que é menor que 1 quilo? Por exemplo, comprimidos, biscoitos, aqueles biscoitos recheados que é menor que 1 quilo, não é? Tem muitas coisas que é menos que 1 quilo. Litro, por exemplo, o litro é 1000 ml, mas o que é que eu consumo menos de litro? Né? Nós temos aí o xarope que você toma aqui 5 ml, 7 ml e meio, dependendo. Aqui tem ml, certo? Unidades menores, eu uso o remédio. Um Danone é menos de 1 litro. Tem várias coisas na sua vida que o que é menos de 1 litro é o seu suco de caixinha, é o seu refrigerante, é o remédio que você toma, não é verdade? Com relação ao comprimento, né? A unidade padrão é 1 metro. O que é que você usa no dia a dia que é menor que 1 metro? Por exemplo, o seu pé, não é verdade? O tamanho do seu calçado, entre outras coisas, é menor que 1 metro, não é verdade? Na página 54, nós vamos ver sobre os centímetros, sobre as medidas, ainda com as medidas comprimento, massa e capacidade. O centímetro é pequeno, mas o milímetro é bem menor, com certeza, né, gente? É porque o centímetro vale a 100ª parte e o milímetro é a 1000ª parte. É diferente, né, gente? Como eu falei para vocês, na fita métrica, não é verdade? No centímetro, nós temos aqui, ó, esse número maior é o centímetro, mas o milímetro são esses menores, que em cada centímetro temos 10 milímetros. E aqui nós temos mais uma situação. Por favor, corte para mim 200 gramas de queijo. Então, eu quero menos que 1 quilo. Aqui, ó, o queijo aqui é 1 quilo e ela quer apenas o quê? 200 gramas. Depois do remédio, você pode tomar suco. Quantos ml de remédio ele vai tomar? 10 ml. Quanto é o suco? Tem suco aqui de 1 litro, tem suco de 600 ml. Então, temos várias embalagens, né, com quantidades diferentes. Na página 55, você vai responder aí ao que se pede. Letra A, quantos metros são 3 quilômetros? Veja, se 1 quilômetro é 1000 metros, 3 quilômetros são quantos metros? Para você responder aqui, se não lembrar, consulte a tabelinha das medidas, tá certo? É só voltar aqui no seu livrinho, essa página 53, certo? Você vê aqui as medidas menores, certo? E na página 51 você vê as medidas maiores, ok? Continuando aqui, voltando aqui na nossa página 55, letra B, quantos metros são necessários para formar 2 quilômetros? Quantos metros são 2 hectômetros? Aí você volta na tabelinha, quantos metros são 2 hectômetros? Ah, 1 hectômetro vale X, e 2 hectômetros vale quanto?
D. Quantos metros são necessários para formar 12 hectômetros? Se 1 hectômetro vale X, 12 vale quanto? É só multiplicar. E. Quantos quilômetros representam 3.000 metros? F. Quantos centímetros formam 1 metro? Quantos centímetros formam 1 metro? Veja que eu falei várias vezes, né? Consulta a tabelinha se você não lembrar, ok? Letra G. Quantos metros são necessários para formar 1 quilômetro? Quantos metros tem 1 quilômetro, né, gente? Vamos lembrar aí? Letra H. Quantos centímetros são necessários para formar 1 quilômetro? Ora, se 1 quilômetro tem 1.000 metros e cada metro tem 100 centímetros, faz a multiplicação aí, quanto é que dá? Certo? Na página 56, nós temos aí a conversão das medidas. Uma regra vai ajudar você. Qual é a regra? Se a seta for voltando, você divide cada ordem que mudar por 10, certo? Se ela for para a direita, né, para frente, você multiplica por 10 cada ordem. Se for voltando para a esquerda, você divide por 10, certo? Vamos lá, então. Letra A. 5 metros você vai converter em centímetros. Se é para a direita, então você vai multiplicar. Ó, eu tenho 5 metros, está aqui em metros. E eu quero ir para centímetros, certo? Então eu multiplico, ó, vezes 10, que vai dar quanto? 5 vezes 10, vezes 10, que vai dar quanto? Você coloca aqui, certo? 20 decâmetro. Eu estou aqui, ó, 20, ó, decâmetro. Para metro. Então, é voltando, certo? O 20 decâmetro. Então, divide aí por 10, ok? Letra C, 3 metros para transformar em milímetro. Eu estou aqui em metro, 3 metros, e eu tenho que ir para milímetro. Então, eu multiplico 3 vezes 10, vezes 10, vezes 10, que vai dar quanto? Letra D, 500 metros. Eu estou aqui, ó, 500 metros, para voltar para hectômetro. Então, eu divido por 10, depois por 10, que vai dar quanto? Ok? Encerramos aqui a nossa atividade na página 56.